Às 17 minutos, esse aqui é o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, abrindo espaço para reportagem em Brasília. Quem está chegando ao vivo aqui é o João Pedro Melo, com o que acontece na capital federal nesse pós-carnaval, né, João Pedro? Bom dia. Oi, Thaís. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nas reuniões que o governo federal tem ao longo do dia, né, principalmente para discutir o preço dos alimentos. São duas reuniões que estão previstas para essa quinta-feira, a primeira começando às 9h30 da manhã e é uma reunião técnica entre os Ministérios da Agricultura, Agricultura Familiar, Ministério da Fazenda e também o vice-presidente Geraldo Alckmin, assim como alguns representantes do presidente Lula. A informação que a gente tem é que ele não vai participar desse encontro, mas vai ficar sabendo de tudo que vai acontecer. Provavelmente o representante será o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Qual que é a ideia dessa reunião técnica? Debater medidas que possam baratear o preço dos alimentos em todo o país e avaliar as propostas que foram enviadas pela Frente Parlamentar da Agricultura ao longo da última semana. Depois dessa reunião, a gente vai para a reunião, de fato, com o setor do agro, né? A gente vai ter esse encontro para tratar desse preço dos alimentos e devem estar também nessa reunião representantes do setor atacadista e do comércio. O que o governo está pensando em fazer? Está pensando em atender às propostas relacionadas à Frente Parlamentar da Agropecuária. Por que a gente fala isso? Porque uma parte delas já foi atendida, que é aquela retomada dos financiamentos do Plano Safra, né? A gente teve essa paralisação ao longo da última semana, porque não tinha orçamento para que essas medidas fossem sequentes, né? Continuassem, na verdade, e agora, depois de toda uma conversa, toda uma negociação, esses financiamentos, essas linhas foram retomadas. E agora, então, o governo vai continuar discutindo o que pode ser uma medida efetiva para diminuir o preço dos alimentos de fato para a população. Então, são duas reuniões previstas para hoje, uma às 9h30 da manhã e outra logo depois, que devem tratar exatamente sobre esse preço dos alimentos. Obrigada, então, ao João Pedro Melo, repórter da Band ao vivo de Brasília, aqui no Jornal Gente. Queria abrir aqui para debate com o Pedro, com o Cláudio e com a Sônia, porque essa questão dos preços dos alimentos se arrasta, olha, no bolso da gente já faz alguns bons meses. Mas desde que o governo federal veio a público e disse, olha, de fato, os alimentos estão mais caros, a gente vai tentar fazer alguma coisa desde pelo menos o comecinho de 2025. Ou seja, há 2 meses. Até agora, muito discurso, muita promessa, vamos fazer um estudo, vamos conversar, e hoje é mais uma das conversas marcadas pelo governo federal. Gente, difícil sair alguma coisa disso, não é? Porque a questão é, há um preço mais alto em várias commodities mundialmente. Então, em relação a isso, a gente não pode falar muita coisa. Há hoje muito dinheiro sendo jogado na economia pelo governo Lula. O consumo das famílias está mais alto. Que bom, mas isso gera inflação também, porque a produção não aumentou na mesma proporção. E qualquer sinal de corte de gastos, de enxugamento de máquina, que poderia trazer as contas para um patamar mais baixo, baixar os juros e fazer com que a economia brasileira fosse menos doida, o governo jogando dinheiro na economia e o Banco Central tirando, a gente não vê isso acontecer. Ou seja, difícil que algo saia além do discurso oficial, né, Cláudio? Pois é, o que a gente vê é que não tem. Teve declaração ali do presidente Lula, não sei o quê, mas é aquela coisa do palpite do deputado, do vereador, sabe, do PT. Ah, que absurdo, tal. É uma coisa para demonstrar uma certa preocupação com o assunto. Medidas mesmo, zero. Até porque, aparentemente, eles não sabem o que fazer, andam meio perdidos. Aliás, essa é a sensação geral aí da turma da área econômica, né? Quem entende esse assunto percebe ali o governo batendo cabeças como se não soubesse o que fazer, ou se não, como se não entendesse que ele próprio, né, o seu comportamento, o comportamento da economia, que são responsáveis pela inflação de alimentos. A gente está vendo que estamos muito próximo daquele estado de dominância fiscal, né, que é o pior dos mundos, né, taxa de juros muito elevadas para conter o consumo, para conter a inflação, e apesar disso a inflação continua subindo. Estamos vivendo esse estado. Estamos com a inflação que agora, neste mês, poderá chegar com taxa de juros que poderá chegar a 15%, né, e a inflação subindo. A inflação subindo.
O consumo continua sendo estimulado. O governo anuncia a liberação de FGTS para estimular o consumo. Ou seja, o governo não compreende, e aí é mais uma pista de que eles não sabem o que fazem, o governo não compreende que quando faz uma coisa como essa, ele está sabotando todo o esforço do país, a começar pelo Banco Central, com as taxas, pagando taxa de juros, convivendo com a taxa de juros tão elevada. E por quê? Porque o presidente está mais preocupado com as pesquisas que mostram o seu declínio, o declínio da sua popularidade. E também, em segundo plano, a preocupação maior do presidente é a próxima eleição, não é exatamente com a eficiência e a qualidade do seu governo. E o governo, falando em eleição, Cláudio, precisa ser cobrado, porque na época da eleição passada, vocês todos se lembram, nós tivemos aqui uma frente ampla, né? Não sei como é que chamavam lá, era frente ampla, não era... Era uma frente ampla. Uma questão só do Partido dos Trabalhadores para derrotar o bolsonarismo, os pais do Real participando ali, economistas que não tinham muita ligação com o Partido dos Trabalhadores e colocaram ali a cara a tapa. E o que o governo está fazendo é exatamente o que ele quer, né? O Lula está cada vez mais colocando a turma dele para dentro do governo e dando uma banana para a opinião daqueles que defendiam algum tipo de ajuste de contas e tudo mais. E até mesmo dentro do partido, quem tem uma visão um pouco mais ligada a essa área está sendo minado aos poucos com a presença cada vez maior dos mais radicais do Partido dos Trabalhadores. Porque, Pedro, é o seguinte, quando você tem uma bagunça administrativa que você não sabe resolver, e isso está cada dia mais claro, infelizmente, para a população brasileira, você joga com a polarização, com aquela coisa que a gente já viu há alguns anos, que a gente vem vindo, na última década nós estamos vendo isso. E aí a polarização garante a eleição. A gente conversou sobre isso com o nosso Murilo Hidalgo, e é isso. Acontece que nas pesquisas, mais do que segurança, mais do que saúde, pela primeira vez a população está muito insatisfeita com o preço da cesta básica, o que está colocando na mesa. E por um governo, o que fica mais grave é que uma promessa de campanha é que vamos alimentar todo mundo, vamos lutar pelo social. E agora? Como é que você vai lutar pelo social com o preço nas alturas? Tem uma incoerência também, não é, Sônia? Que é a seguinte, quando você tem essa taxa de juros tão alta, mas tão alta, mas tão alta, quem ganha é quem tem dinheiro para investir. Gente, para quem tem hoje dinheiro investido, tá bom. Tá bom, vamos ser sinceros aqui, tá bom. Qualquer título paga IPCA mais 8%. É enorme isso. Que país paga isso com garantia de que sem risco? Não há risco, aqui é título do Tesouro, não é? Então, de novo, a gente está se tornando aquele país que premia o dinheiro investido e pune o dinheiro que é aplicado na produção. Foi o que disse outro dia o empresário Rubens Ometo, né? Ele falou, olha, com esses juros aqui, o empresário brasileiro fica preguiçoso. E é verdade, para quê vai correr risco? Exatamente, né? Porque empreender no Brasil ainda é tratado como se fosse uma coisa criminosa, né? É impressionante isso. O Brasil maltrata, o atual governo maltrata quem investe no próprio país, né? Fica lá o governo sem dinheiro, quebrado, e acenando com essas taxas de juros no Tesouro Direto, por exemplo, que se